Olá, como vai? Tudo bem? Eu vim aqui falar com você de um assunto muito comum de eu escutar das pessoas quando eu estou comentando a respeito de constelação familiar ou quando eu estou convidando para um workshop, uma experiência, uma vivência em constelação. Eu sempre ouço com frequência a seguinte frase, vamos lá, talvez até você se identifique com ela. As pessoas costumam dizer, Gesley, achei isso muito legal, achei fantástico, acho até que estou precisando, mas eu prefiro não mexer. Deixa quieto, não vamos mexer em time que está ganhando, eu acho que está bom assim. Eu acho interessante quando as pessoas falam, e aí eu quero fazer um comparativo hoje com uma frase muito interessante. Eu compreendo que a melhor frase que se adapta à constelação familiar é a palavra organização. Organizar. Constelar é o mesmo que organizar. Então imagine o seguinte, que em algum lugar da sua casa você tem uma gaveta, um armário, um guarda-roupa, até mesmo um baú. Quanta coisa tem guardada naquele baú? Tudo bem, você pode até pensar que vamos deixar quieto, deixa o tempo resolver. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente acha que o tempo sozinho resolve? Ele apaga da memória? Ele deixa algum acontecimento deixar de existir? Ele deixa um desafeto curar, virar afeto? Ele deixa um inimigo se tornar amigo apenas com o tempo, sem nenhum trabalho meu nem da outra pessoa? Acho pouco provável que isso aconteça. Para ser sincero, eu quero te dar a notícia que isso não vai acontecer. Então vamos comparar com esse baú e vamos comparar isso com uma constelação. Vamos lá. Dentro desse baú tem muita história. Porque na verdade o que nós somos é resultado da nossa história. A maneira com que você é hoje é resultado de tudo que você já viveu. Não só você, mas todos os seus antepassados, a sua infância, o seu pai, a sua mãe, as suas crenças limitantes, a sua saúde, a sua aparência física, a tua biologia, a tua genética, é tudo resultado de história. Tem muita história dentro de você. E tem muita história que veio antes de você existir. Esse é o nosso baú. E o que a constelação faz? Te convida a abrir esse baú. Vamos abrir esse baú, arejar, botar uma luz lá dentro, escolher um tema, não precisa olhar tudo de uma vez, escolhemos um tema. Este é o tema que eu quero olhar. O que tem aqui? O que é isso? Aquilo pode te trazer uma experiência, talvez seja ruim, talvez seja boa. Independente de ser ruim ou boa, aquela história faz parte da sua história. Em especial se essa história não for boa, amigo, aí é que eu te aconselho é botar isso na luz. Botar uma luz, arejar e olhar para dentro disso. Mas um olhar com amor, sem crítica, sem censura, sem julgamento. Um olhar adulto, que olha aquilo, dá o devido valor para cada coisa, para cada experiência, para cada pessoa. Se essa experiência não foi ruim, o que a constelação faz? Ela não vai mudar o seu passado, não vai pintar o seu passado de cor-de-rosa e dizer que está tudo lindo. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é olhar para o seu passado e ressignificar. Dar o devido valor, colocar cada coisa no seu devido lugar, viver aquela experiência, olhar para aquela experiência como sendo algo importante na sua formação. Não algo que a gente deseja excluir, fingir que aquilo não existe, não. Muito pelo contrário, é acolher, trazer para si, trazer para dentro e dizer, isso me pertence, isso faz parte da minha história. Se isso for útil, eu coloco em prática. Se isso for dolorido, eu olho com novos olhos até que isso deixe de se tornar dolorido para mim. E ao invés de se ficar esquecido num baú, você pode colocar isso num outro lugar, um lugar especial, e encontrar um lugar dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua história. É isso que a constelação se oferece. Então, será que é melhor deixar ou será que é muito melhor mexer? Eu tenho certeza que é muito melhor mexer. Porque nem tudo é útil. Se não for útil, você descarta. Mas aquilo que é útil, você pode dar outro destino. Então, quando eu te convido para fazer uma constelação, o que eu estou dizendo? Vamos botar uma luz dentro dessa história, vamos escolher um tema que você acha importante, vamos trabalhar esse tema até que isso seja leve, até que aquilo que antes era um problema se torne uma solução. E quando a gente faz isso, isso flui, isso desata, isso faz com que a vida mova, porque a constelação é um movimento em direção à vida. Talvez a sua vida esteja travada justamente porque você não quer olhar para aquilo que precisa ser visto. E a proposta é, vamos olhar para aquilo que é importante? Eu sou o Gesley Roberto, foi um prazer falar contigo. Espero que você tenha achado esse assunto interessante. E se você tiver a oportunidade, conheça uma constelação familiar, participe de um workshop, pode ser em grupo, individual, à distância. Constelação não dói. Muito pelo contrário, ela é um alívio.
um alívio, deixa o nosso viver mais leve, mais tranquilo, mais saudável. Normalmente as pessoas, depois das constelações, é difícil ver alguém chorando. As pessoas estão sempre mais leve e sorrindo, tá bom? Um grande abraço.